nós vamos falar sobre o novo nascimento. Quem aqui nasceu? Todo mundo aqui nasceu, né? Você nasceu, né, Theo? Isso. Você tem um nome muito bonito, hein? E aí o que acontece? Existem dois tipos de nascimento. O nascimento físico e o nascimento espiritual. Nós vamos falar sobre o nascimento espiritual. Olha lá. Uma sementinha. Antes da semente crescer, ela precisa o quê? Essa plantinha, viu? Ela precisa nascer, não é? Olha só. Para ela crescer, ela precisa nascer. Pode passar. Mas para ela nascer, ela precisa o quê? Nossa, muito bom. Muito bom. Ela precisa morrer. Pode passar. Ó, a Bíblia diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então uma sementinha, para ela nascer, ela precisa morrer. Olha, ela se abre, ela se rasga. Jesus foi assim, ó. Ele é a semente que caiu na terra, mas para ele Oi. Mas o que você quer falar? Fala contigo. Tá. É você que vai falar. Você que vai dar o estudo? Então pode pregar então. Vamos orar. Você vai orar pelo tio? Então tá. Ora pelo tio. Obrigado do Papai do Céu, produtividade. Atenção a Ele e possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Isso, obrigado, tá? Agora você pode assentar. Eu vi, eu percebi isso. Eu percebi. E aí, ó, pode passar. Para eles eu vou passar. Pode passar. Olha só. Quem conhece esses dois animais aqui? O lobo e a ovelha. Isso mesmo. Como é que a ovelha faz, Theo? Mé. Isso aí. Como é que a ovelha faz? Mé. Essa ovelha tá meio cansadinha, hein? Não. Essa ovelha não almoçou, não? A ovelha. Mé. Deixa eu ver a ovelha. Mé. Mé. Ih, gente, essas ovelhas não comeram, não. Agora, ó. Agora eu quero ver vocês... Como é que o lobo faz? É assim que o lobo faz? Não, vou chegar aí. Como é que o lobo faz? Tá bom, é um lobo filhotinho. Você vai fazer direitinho o lobo? Então deixa eu ver. Au. Esse é lobo, hein? Isso que é um lobo, né? Au. Esse é filhotinho. Au. Esse é parente desse. Isso. E aí, olha só. É uma ilustração, tá bom? Que nós vamos contar. O lobo representa aqueles que não têm Jesus como Salvador. É triste, não é? Vive como lobo, é feroz, é tantas coisas assim. Mas aquele que tem Jesus é comparado como uma ovelha. Isso mesmo. Aqui, ó. Me fala aí. Qual é a diferença dos dois? Que um é diferente do outro? Fala aí, alguma diferença dos dois? Fala, Theo. Isso. A ovelha é mansinha, não é? E o lobo? Lobo mau? Lobo é feroz, não é? Então vamos lá. A ovelha, o lobo, o que ele come? O que o lobo come, Theo? Carne, não é? Não? Come ovelha, né? Ele come carne, ele é carnívoro. E a ovelha? O que a ovelha é? Não, o lobo come carne, sim. Ele mata as ovelhas para comer. Não. Toma água também. Isso mesmo, toma água também. Ovelha come o quê? Grama. Então ela é o quê? Gramívora?
Será que ele acertou? Herbívora. Pensei que eles iam falar vegetariana, né? Herbívora. E ali, Theo, olha só. Pode passar. Senta ali, ó, pra gente ver juntos. Isso. Imagina que um lobo, cansado da sua vida, assim, de brigas, de caçar ovelhas, ele sobe numa montanha e ele faz assim, igual os cachorros fazem. Ele bota a cabeça em cima da patinha. E ele olha para um vale. Quando ele olha para o vale, olha o que ele vê. Um rebanho de ovelhas. Mas ele está tão cansado daquela vida que ele não vai lá matar ovelhas, não. Ele passa a admirar as ovelhas. E quando ele olha as ovelhas, o que ele vê? Ele vê que elas são limpinhas. O que mais? Então, branquinhas, que elas têm comida à vontade e que elas são protegidas por um... Quem cuida das ovelhas? Isso mesmo. Ó, eu gosto de vocês participando. Quem cuida das ovelhas? O pastor. E o lobo olha para as ovelhas e fala assim, puxa vida, não há melhor vida do que vida de ovelhas. Aí ele faz o seguinte, ó. Pode passar. A partir de hoje, eu vou ser uma ovelha. As pessoas que ainda não têm Jesus, quando ela olha para a vida dos crentes, ela fala assim, ó, puxa vida, eles têm paz, eles têm alegria, eles têm vida eterna, eles são protegidos por um pastor. Ah, não há melhor vida do que vida de crente, de cristão. E aí ele fala, ah, um dia eu vou ser um crente. E aí o lobo, ele decidiu ser uma ovelha, isso mesmo. E aí, sabe o que ele faz? Pode passar. Ele desce o vale, mas se ele aparecer assim para as ovelhas vão recebê-lo? O que elas vão fazer? Sair correndo, não é? O que o lobo precisa fazer para as ovelhas recebê-lo? E aí? Sabe qual foi a ideia que ele teve? Olha ali. Ele se fantasiou de ovelha, botou uma capa de ovelha, gente. Olha, tem muito lobo assim, que estão querendo ser ovelha, mas colocam apenas uma capa de ovelha. Usam até a Bíblia. Olha só. Então, ó, aí ele foi chegando para as ovelhas acharam meio estranho, mas parece uma ovelha, não parece? Aí foi chegando, dando a paz do Senhor, as ovelhas o receberam. Olha ali. Quem acha o lobo aí? Cadê ele ali? Aonde ele está? Achou, Theo? Cadê o lobo ali? Ele está por ali, ó. Aonde? Aqui? Essa aqui? Esse aqui? Ali? Ah, isso mesmo. Mas olha só. Aquele lobo com capa de ovelha, ele não tem uma coisa que as outras ovelhas têm. O que é? O que aquele lobo com capa de ovelha não tem que as outras ovelhas têm? Presta atenção ali, ó. Só ele não tem. É o quê? É o quê? Alguém falou? Aqui, Theo, senta aqui, ó, pra gente ver ali, ó, pra gente procurar. Ninguém achou? Isso, pensei que o irmão ia falar brinco. Não, é isso, marcador da orelha. Qual é o nome daquele negocinho amarelo ali na orelha? Não é brinco, não. Selo. Entendeu? Então, ó, toda ovelha tem um selo, que ela é propriedade do seu pastor, do seu proprietário. E ele não tem. E olha o que a Bíblia diz. Pode passar. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ó, primeira coisa, depois que ouvi a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Bíblia, a palavra da verdade. E aqui na palavra da verdade, olha lá, tem o evangelho da nossa salvação. Tá vendo lá, ó? O evangelho da nossa salvação. Isso aí, da verdade. O que é o evangelho? Paulo resumiu? Sim, senhor. Fala, tio Ricardo, tá? Aqui, mas é hora de ficar sentadinho pra gente ouvir aqui, Theo.
Aqui, ó. Isso, mas se você patinar, você não vai prestar atenção. Então, olha, o que é o evangelho? Paulo resumiu o evangelho lá em 1 Coríntios capítulo 15, assim, ó. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está aí o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Mas depois a gente ouve o evangelho, tem que nele crer. Quando a gente crê que Jesus morreu por nós e ressuscitou, nós somos selados com o quê? Santo Espírito ou Espírito Santo. Todo crente, toda ovelha de Jesus tem o selo que é o Espírito Santo. Entendeu? Quem não tem Jesus como Salvador? Lobo, tem aquele que ainda não é de Jesus. Tem o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não habita nele. Entende? E aí, ó, pode passar. Isso, aí mesmo. Chegar até ali foi fácil, né? Agora chegou na hora de... Olha ali, Theo, o que o lobo está fazendo? Está na hora de... Está na hora de comer. Viu? Senta ali, senta ali. Aí, ó. O que a ovelha come? Grama, isso. Muito bom, Theo. E lobo come carne e água, né? E água. E aí, o que acontece? Não tem problema não, pode deixar aí. O que acontece? Sabe que ele não quer ser ovelha? Ele quer ser uma ovelha. Então ele tem que comer como ovelha. E qual é a comida das ovelhas de Jesus? Palavra de Deus. Olha só. Ovelha de Jesus gosta dessa comida aqui? Muito, muito se delicia com essa comida. Mas lobo gosta dessa comida aqui? Ele fica assim olhando no relógio assim, ó. Que horas que isso vai acabar, né? Ai, tá demorando demais. Não é? Fica assim. Mas a ovelha de Jesus, ama essa comida aqui, ó. E aí? Será que o lobo gostou de comida de ovelha? Não. Aquilo desceu arranhando, deu ânsia de vômito. Mas depois de um ano comendo comida de ovelha, será que agora ele gosta? Será que ele gosta, Theo? Eu acho que ele ainda não gosta. Sabe por quê? Não gosta, porque tudo nele ainda grita que é um lobo. Ele ainda tem estômago de lobo, ele ainda tem focinho de lobo, ainda tem coração de lobo. Por quê? Você sabe? Sabe por quê? Porque tudo nele, ele ainda tem... Peraí, Theo. Ele ainda tem coração de lobo, ele ainda tem pensamento de lobo. E aí, Theo, olha ali o que eu vou mostrar. Ó. Olha só, até um dia que as ovelhas estão dormindo, o pastor está dormindo, e sabe o que ele faz? Pode passar, olha lá. Ele vai, tira aquela capa de ovelha e vai viver a vida dele de ovelha. E aí ele vai e ele briga, e ele xinga, e ele bate. Peraí, Theo. Olha, você tem que... E ó, não é... aqueles lobos que tem somente capa de ovelha, o que acontece? No domingo, ele usa capa de ovelha, mas no dia de semana, ele é lobo. Olha só. Mas no domingo, no dia da reunião, pode passar. Ele está lá de novo. Entende? Então, ó. Se a gente quer ser de Jesus, a gente não pode fazer igual esse lobo. Tentar ser de Jesus pelos próprios esforços. Sabe? Botar uma roupa de crente, falar como crente. Mas lá no colégio, lá na escola, né? Lá em casa ou no trabalho, ser outra pessoa, ser lobo. Não é? Tem gente que vive duas vidas. Quer ser lobo, quer ser ovelha e lobo. E ó, pode passar. Até que um dia, ele olha e fala assim, ó. Eu sou uma farsa. E ele uiva.
Lobo uiva. Quer dizer, ovelha uiva? Não. Mas esse lobo, ele começa a uivar. E sabe o que esse lobo faz? Ele ora. Ele fala assim. Chega só um pouquinho. Aqui, ó. Isso. Ele ora, ele fala assim: ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou uma farsa. Eu tentei ser ovelha, mas eu não consigo. Eu me esforço, eu faço de tudo para ser uma ovelha. Mas ele conseguiu ser ovelha? Não, não. Ele tudo ainda é pensamento de lobo. Mas o que é que ele pediu a Deus? Senhor, me transforma em ovelha. Agora, e será que agora sim ele vai conseguir se transformar em ovelha? Ele orou. Deus tem poder de transformar lobo em ovelha espiritualmente? Tem. Ó, até os 12 anos de idade, eu era como lobo. Eu fazia as coisas que o lobo faz, ou seja, eu era mau, eu era violento, eu fazia coisas erradas. Mas aos 12 anos de idade, quando eu pedi para Jesus me transformar em ovelha, aí sim, ele me transformou numa ovelha de Jesus, uma ovelha de Deus. E esse lobo fala assim: Deus, eu tentei ser uma ovelha, mas eu não consigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Me transforma em ovelha. Aí acontece isso, ó. Pode passar. Aquele lobo com o coração quebrantado, pode passar. Pode passar. Ele é transformado em uma ovelha. E agora? Ele vai gostar de comida de ovelha? Agora sim, porque agora ele é uma ovelha. Deus transformou a natureza dele. Entendeu? Então, ó, relembrando, sem Jesus nós somos comparados ao lobo. Mas quando nós somos de Jesus, nós somos comparados à ovelha, isso mesmo. Vocês são lobo ainda ou vocês já são ovelha? São ovelha mesmo? Amém. Então, ó, pode passar. Disse Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Você precisa nascer de novo. Foi o que aconteceu com aquele lobo. Ele precisou nascer de novo, ou seja, ele precisou ser transformado em ovelha. Isso mesmo. E sabe como é que é o novo nascimento? Vê se você consegue colocar aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Carne versus espírito. Isso. Vamos entender o que é nascer de novo, ó. Isso. Olha só. A gente vai entender o que é nascer de novo. Todas as pessoas, o homem em si, homem e mulher, tá? Tem corpo, que mais? Alma e espírito. Olha, nós somos trinos. Nós temos corpo, alma e espírito. Mas lembra que a palavra de Deus disse assim para Adão e Eva? Para Adão: olha, de todas as árvores que há no jardim, vocês podem comer. Menos a árvore do... Quem lembra o nome da árvore? Que Deus falou para não podia comer. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso mesmo. E Deus falou assim, ó, no dia que dela comeres, certamente, o que ia acontecer com eles? Comeu. O que Deus falou? Que se eles comessem, ia acontecer com eles? Morrer. Isso mesmo. Eles comeram? Comeram. Desobedeceram a Deus. Olha só. Quem enganou? A serpente, o diabo. Enganou o homem ou a mulher? A mulher. E o homem foi enganado? O homem não. Só a mulher. Deixa eu só trazer uma palavrinha aqui para eles rapidinho, tá bom? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo
capítulo 2. Ó, peraí, Theo, só um minutinho. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14 e verso 15. Levanta a mão aqui quem tem filho. Tá. Quem aqui é casado? Quem aqui é casado e ainda não tem filho? Levanta a mão. Então tá. Ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e 15. Quem quiser ler, pode ler aí, por favor. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer modéstia na fé, no amor e na santificação. Isso, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada. Aí as irmãs podem falar assim, tá vendo? Quer dizer, os irmãos. Ah, vocês, irmãs, foram enganadas. Nós não. Pior pra gente. Porque a mulher pecou porque foi enganada, mas o homem pecou consciente. É pior ainda, tá? Mas olha só, lê de novo o verso 15, por favor. Quem leu? Isso, até aí. Tem uma tradução que diz que ela vai ser salva na sua missão de mãe. Eu encontrei uma irmã numa casa de oração no Rio, que ela não podia ter filho. Ela era casada, mas ela era estéril. Ela não podia ter filho. Uma irmã virou para ela e falou assim, ó, a irmã não vai poder ser salva, porque a irmã não tem filho. Aí, tadinha, ela veio com aquilo na mente. Puxa, será que é isso mesmo? Eu não vou poder ser salva, ir para o céu, porque eu não sou mãe? Porque diz aqui, salvar-se-á na sua missão de mãe. Será salva quando ela for mãe. Qual é o contexto aqui? Engano. Não é salvação da alma, é engano. Então, a mulher será salva do engano, aquele mesmo que enganou lá no princípio, se ela quiser ser mãe. Agora, quando uma crente no Senhor Jesus fala assim, ser mãe, Deus me livre. Filho dá trabalho, ela está sendo o quê? Enganada. Segundo a palavra de Deus, ela está sendo enganada. Porque segundo a palavra de Deus, filho é bênção, é herança do Senhor. Ela não pode comprar o pacote do mundo. O pacote do mundo é isso. Filho não é bênção, filho dá trabalho, mas filho é bênção. Então, quando uma mulher cristã compra o pacote do mundo e diz, eu não quero ter filho, ela está sendo enganada. O problema não é não poder ter filho. Porque a gente sabe que tem mulher que não pode ter filho. O problema não é esse. O problema é não querer ser mãe. Não querer ter filho. Entende? Então, só essa ressalva aqui sobre o engano. Tá? Então, vamos lá. Corpo, alma e espírito. Então Deus falou assim, ó, no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Quando eles comeram, eles morreram? Não, né? Saiu andando. Não saíram andando? Se esconderam. Sabe o que morreu da mesma hora? Qual dos três aqui que morreu na mesma hora? O corpo não morreu, porque eles saíram andando, né? O que morreu ali? O espírito. Sabe o que é morte na Bíblia? Separação. O espírito foi separado de Deus. Todo ser humano nasce morto espiritualmente, ou seja, o espírito está morto. Não morto porque o espírito não morre, mas no sentido de separado de Deus. Tá? Quer ver, ó? Abre aí João capítulo 3, versículo 6. João, capítulo 3. Quem será que faz nascer o nosso espírito de novo? É o nascer de novo. Vamos lá. João capítulo 3. Quem achar pode ler. Versículo... Pode ler todo. Do 1 ao 6, por favor. Príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus,
e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A senhora não diz água, não? Tem água também. Quem nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É até o 6? Sim. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Isso. Então, ó, quando a gente ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo faz nascer algo na gente quando a gente crê. O que é que ele faz nascer na gente? O Espírito Santo. O nosso Espírito. Olha só. Verso 6. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. Quem faz nascer o nosso Espírito? O Espírito Santo. Ou seja, ele faz o nosso Espírito nascer de novo. Então, quando você tem... Jesus fala para Nicodemos: importa-vos nascer de novo, ele está falando do Espírito dele, que estava morto, ou seja, desligado de Deus. Pois o Pai procura adoradores que o adorem em espírito. Por que o ímpio, o mundo ainda não consegue adorar a Deus? Porque o Espírito está morto, desligado. É mais ou menos assim, ó. Pode passar. Passa mais uma vez. Isso. Essa é a vida daquele que não tem Jesus. Ele tem corpo, tem alma, ele também tem espírito. Mas o espírito está morto e ele não tem o Espírito Santo. O que manda na sua mente? A carne. E ele faz tudo que a carne manda. Ele não tem nada para lutar contra a carne. Então, antes de sermos salvos, fazíamos tudo que a carne mandava. Vê isso, faz isso. E a gente obedecia. Porque a gente fazia a vontade da carne. Agora, ó, volta agora, por favor. Quando nós cremos em Jesus, o nosso espírito nasce de novo. E quem habita no nosso espírito? O Espírito Santo. E agora vai ter aquela luta lá de Gálatas, que a carne milita ou luta contra o espírito para fazermos a sua vontade. Então, ó, a nossa alma é a nossa mente. O que vai ganhar? A carne ou o espírito? Quem ganha ali? Mas se nós alimentarmos o nosso espírito. Entende? Se nós alimentarmos o nosso espírito, nós demos liberdade ao Espírito Santo de agir na nossa vida. Mas se a gente alimenta a carne, rede social o dia inteiro, fecha a Bíblia, nada de oração, e aí quem vai vencer? A nossa carne. Quer ver? Ó, pode passar. Pode passar. Isso. Olha só a função do nosso corpo. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Ó, nós usamos 83% da nossa visão para a visão, 11% para a audição, 3,5% para o olfato, 1,5% para tato e 1% para paladar, comer. O Jorge usa mais de 1%. Ele deve usar uns 4%, 5% aí para se alimentar, né, Jorge? Mais ou menos, né? A função da alma, essa foi mais difícil elaborar aí, ó. A alma é você. Você sabia que você é a sua alma? Se dividisse você em corpo, alma e espírito, onde você estaria? Na alma. Você é a sua alma. Então, ó, a alma é a própria pessoa. E a alma está dividida em mente e coração. A parte racional e a parte emocional. Ó, a parte racional. Raciocínio, imaginação, memória, consciência, personalidade. Isso tudo faz parte da racional da alma, da mente. E tem a parte de coração, emocional. Crer, fé, afetos, amor e ódio, alegria e tristeza. Lembra que Jesus disse? A minha alma está triste até a morte. Coragem e medo,
desejos. Essa é a função da alma. Agora olha a função do espírito. Adoração, oração e louvor. Então, ó, o nosso espírito é que nos liga com Deus. Podemos adorar a Deus, podemos louvar a Deus, mas se o nosso espírito nasceu de novo, foi transformado. Claro que nós usamos também a alma. Paulo vai dizer, nós oramos com a alma, mas também oramos com o espírito. Nós usamos as duas, né? Mas precisamos do espírito. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Sim. Quem é noivo? Tá noivo. Tá noiva não, né? Noivo? Quem tá namorando aqui? Ótimo. Põe lá pra gente terminar sobre o amor. Vai falar sobre o corpo, a alma e o espírito. Tudo que a gente está falando, ó. Isso. Ó, só pra gente entender. Um pouco mais para os adultos. A parte de vocês já ficou um pouquinho para trás, tá? Alguém conhece uma palavra no português que só existe no português? Não existe outra língua? Quem disse? Saudade, isso aí. Não existe outra língua, sabia? Ela não é traduzível. Você tem outra língua, sentir falta, querer bem, mas saudade só existe no português. Quando eu falo, eu estou com saudade da minha esposa. E é verdade. Jorge? Eu falei que a Jorge que eu ia embora hoje, eu falei, coitada da sua esposa. Aí, então, saudade. A palavra saudade no português ficou riquíssima. Mas nós temos a palavra amor no português, ficou muito pobre. Ficou paupérrima. Porque ontem nós comemos cachorro-quente, não é? Então, eu comi um cachorro-quente. Eu falo assim, ó, eu amo cachorro-quente. Aí, o que eu falo da minha esposa? Eu amo a minha esposa. Você entendeu? Eu falei a mesma palavra para coisas totalmente diferentes. O que eu tenho que amar mais? O cachorro-quente ou a minha esposa? O cachorro-quente, gente. Tem hora que eu me comporto, parece que amo mais o cachorro-quente. Isso aí. A esposa, então, tá vendo? O amor no português ficou pobre. Agora, quando a gente pega a palavra amor e leva para o grego, nós temos 3 significados. Quem lembra as 3 palavras de amor no grego? Eros, ágape, filial. Isso. Então, amor a Deus, amor ao próximo, né? Mas quando a gente pega a palavra amor e leva para o hebraico, lá vai tratar mais homem e mulher. Nós temos Dod, Raya e Ahavá. Que Dod, amor do corpo, Raya, amor da alma, e Ahavá, amor do espírito. Então, quando você casa, o que se une? O que se une? O que tem que se unir no casamento? Corpo, alma e espírito. As 3 coisas têm que se unir. Se faltar uma, é um barco furado. Vamos ver lá? Cantares? Abre lá essa Bíblia em Cantares ou Cânticos. Você que ainda não casou, dá tempo de você entender isso. Cantares ou Cânticos. Depois de Eclesiastes, né? Isso. Cântico capítulo 1, versículo 2. Uma irmã pode ler aí. Não precisa ficar com vergonha de ler esse versículo não, tá? Cânticos 1, 2. Vocês estão com vergonha? Não precisa ter vergonha não. Pode ler. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Isso. Que tipo de amor é esse aí? Dod, amor do corpo. Isso aí. Vamos ver o amor da alma? Cântico, capítulo 7. (10 a 12). Quem achar pode ler. E ele me tem afeição. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo de
noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Ali te darei meu grande amor. Isso. Então no original aqui vai estar raia. O que é o raia? Põe lá. Amor da alma. Raia é literalmente amizade. Isaac, me ajuda aí. É Isaac mesmo, né? Quem é sua melhor amiga? Olha lá, hein, rapaz. Sua esposa. Quem é o seu melhor amigo? Ah, ainda bem. Então a alma de vocês se ligou. Entende? Imagina se o Isaac fala uma outra. Ó, tem alguma coisa errada. A alma dele tinha que estar ligada com a esposa. Tá? Então, se o seu marido é seu melhor amigo, se sua esposa é sua melhor amiga, a alma de vocês se ligaram. E a alma do mesmo sexo pode se ligar? Pode. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. 1 Samuel. Quem achar pode ler. Capítulo 18, versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a dele, Davi. E Jonas o amou como sua própria alma. Isso. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E eles se amaram. Mas que amor é esse aí? Amor da alma. Amizade. Você vai ver muitos vídeos no YouTube dizendo que eles eram homossexuais porque eles se amavam. Não, não é nem do corpo nem do espírito, é da alma. Amizade pura. Amizade. Entende? Ó, ainda 1 Samuel capítulo 20, verso 17. Fez jurar Davi de novo, porquanto amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Da sua alma. Entende? Então vamos lá. Volta lá, por favor. Quem acha que aqui... Levanta a mão. Quem acha que o amor no casamento pode acabar? Levanta a mão. Quem acha que o amor não acaba? Casaram se amando. Se amando. Quem acha que o amor não acaba? Ué, gente, vocês estão neutros. Ou sim ou não. Vou perguntar de novo. Quem acha que o amor pode acabar no casamento? Abaixa a mão. Quem acha que o amor não acaba no casamento? E ele acha que acaba? Acaba ou não acaba? Pode acabar ou não? Isso aí, da ligação. Também. Sim, entendi. Mas é mais esse aqui, quer ver? Ó, por exemplo, o amor do corpo pode acabar? Porque às vezes a pessoa casa com a outra só por causa da aparência. Poxa, eu tenho que casar com aquela moça, ela é muito linda. Ou tem que casar com um rapaz, diria a minha vovó. Ele é um pão. Ele é um broto. Então, mas a beleza acaba? Acaba, né, Jorge? Ai, desculpa te pegar só como exemplo. É porque é o que eu mais conheço aqui, tá? Deixa eu conhecer vocês melhor. Então, se a pessoa casa apenas com amor do corpo, é um barco furado, porque beleza acaba. Entende? E o amor da amizades acabam? Acabam. Amizades acabam. Então, se alguém casou apenas com a ligação da alma, também é um barco furado. Se casou apenas com esses dois, o Dodge e Raya, por isso que há muita separação. Agora vamos ver o amor que não acaba, que é a ligação do Espírito, o Ahavá, que ainda em Cânticos, capítulo 8. Acho que eu vou deixar para a próxima vez que eu vier aqui. Bom, vamos deixar para a próxima?
Então vamos lá então. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Quem achar pode ler, por favor. Capítulo 8, 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o Senhor. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Uma vez eu falei isso para um pastor, ele foi procurar na Bíblia hebraica e ele viu aqui a palavra amor estava ahavá. Então, por que esse amor não acaba? Porque as muitas águas não podem apagar esse amor. Que águas são essas? Rios que passam sobre o nosso casamento. Dificuldades, desemprego, doença, entende? Então essas muitas águas, se há uma ligação do Espírito, essas muitas águas não podem apagar. Só uma coisa que desliga espírito de espírito, o que é? A morte. Por isso que até que a morte os separe. Isso. A morte é a única capaz de separar, desligar um espírito do outro, sabe? Então, você que ainda não casou, não case se não for de corpo, alma e espírito. No namoro já dá para perceber. O corpo ainda não se ligou, nem pode se ligar. Mas a alma e o espírito já começam a se ligar. O que é ser casado com o espírito ligado? Nós tínhamos um irmão lá, seu Manel Castelo, lá na casa de oração de Bom Clima, lá do Alfredo. Um dia ele deu um testemunho lá na frente. Ele estava com 90 e tantos anos, 93 se eu não me engano. E ele deu um testemunho lá e falou assim, na minha vida tudo vai bem. Minha saúde, eu subo no telhado para consertar. A minha vida espiritual vai boa. Só tem um problema na minha vida. Aí todo mundo, qual é o problema do seu Manel? Ele, saudade da moreninha. Mas ele falou assim, mas o que me consola, que daqui a pouquinho eu vou estar com a moreninha lá no céu. Não mais casado. Ou seja, é alguém que casou de corpo, alma e espírito. Casar de espírito é tipo assim, é não conseguir passar uma noite longe, é sentir falta, é querer estar junto, perto. Né, Jorge? Aí, te usei mais uma vez. Tá, irmãos? Mas se você não casou de corpo, alma e espírito, nós temos um Deus que ele é capaz de ligar. Ele é um capaz... Exatamente, isso aí. Tá? Então, se há algum lobo aqui nessa noite... que aí está tentando ser ovelha pelos seus próprios esforços, você não vai conseguir. Mas se você cair aos pés de Jesus com o coração quebrantado e falar, Senhor, me faz nascer de novo, transforma a minha vida, me faz um crente salvo em Jesus Cristo. Ele transforma a sua vida. Ele faz o teu espírito nascer de novo. E você vai ser bênção para a glória de Deus. Tá? Que o Senhor abençoe esse momento que passamos aqui, as crianças, né? Que possamos crescer para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É porque eles falaram que ontem, quando eu contei a história do Rick, as crianças não estavam. Eles queriam que eu contasse a história do Rick para as crianças. Vem cá, senta aqui pertinho aqui, ó. Você mesmo. Pode. Mas tá dando para eles ouvir, né? Mas eu queria que eles viessem também. Vem cá, meus amigos. Isso. Coloca aí de novo. Eu acho que ainda tá aí, né? Isso. Pode sentar aqui ou aí atrás. Eu acho que eles ficam melhor sentados aí atrás.
Isso. Ótimo. Beleza, eu vou contar uma história que eu fiz, uma história que eu estou escrevendo um livro, e eu pretendo escrever esse livro, mas eu não quero vender esse livro. Eu quero dar o livro, eu quero doar o livro nas escolas, nas igrejas, e aí eu estou correndo atrás de patrocinadores, né? Mas não, a minha intenção não é vender o livro. Vamos ver, né? Qual é o nome do personagem? Rick. Isso, pode passar. O Rick, ele tinha uma família, um pai, uma mãe, um lar, mas tinha um problema na família do Rick. Sabe qual era? Pode passar. A mãe estava sempre aonde? No hospital. Quem já ficou internado aqui no hospital? Quem já ficou internado aqui? Mais de uma semana. Já ficou? Mas ela ficava lá muito tempo internada. E ela não podia cuidar do Rick. Pode passar. E aonde o Rick foi colocado? Em um orfanato. O que é um orfanato? É um lugar onde não tem os pais, né? Mas ele ainda tinha pai. Mas era espécie de uma creche, um abrigo. E lá quem fazia xixi na cama tomava banho de água gelada. Assim, bem cedo. Não podia ser frio, tomava banho de água gelada. As crianças choravam muito. A comida era ruim. Pode passar. E com quem será que ele sonhava quando ele dormia lá? Com a mãe. Poder voltar a dormir no colinho da mamãe. Ninguém me respondeu ontem, mas eu acho que hoje vão me responder. Quem aqui ainda gosta de dormir no colinho da mamãe? Não gosta, não? Não, eu não gosto. Sou uma moça. E aí ele gostava, mas ele não podia. Pode passar. Quem pode me dizer que bichinho é esse aí? Nossa, eu desenhei bem mesmo, hein? Porque você acertou de primeira. Não precisa... Ah, entendi. E aí, ele pegou muito piolho. Quem já pegou piolho aqui? Levanta a mão. Quem já pegou piolho aqui, gente? Você nunca pegou piolho, Jorge? Ah, o piolho que te pegou. E aí, ó, de tanto piolho que ele tinha, deu feridas na cabeça. Você sabia, se não tirar os piolhos, eles vão mordendo, criando feridas? Lá eles não tiravam os piolhos das crianças. Pode passar. E o Rick pegou muito piolho. Um dia uma criança falou assim, tio, por que ele tinha tanto piolho se ele tinha tão pouco cabelo? Eu desenhei pouco cabelo, né? Desenhei um piolho para cada fio, ou um fio para cada piolho. Podia ter desenhado mais. Mas de tanto piolho que ele tinha, ele deu feridas, machucado na cabeça. Mas por causa dos machucados, ele usava um bonezinho. Pode passar. Um dia ele recebeu um recado de quem? Da mãe dele. Sabe o que aconteceu? Pode passar. É isso aí. A mãe dele morreu. Ela faleceu. E ele pensou, e agora quem é que vai me levantar quando eu cair? Quem é que vai cuidar de mim quando eu me machucar? E só sobrou o quê? Choro, lágrimas, falta de esperança. Ele pensou que ia ficar para sempre ali. Mas um dia assim, ó, muito, mas muito especial. Ele recebeu a visita de uma tia. O que será que essa tia foi fazer lá? O que essa tia foi fazer lá? Buscar ele para cuidar. Isso mesmo. E o que a tia deu para ele? Amor, que mais? Carinho. Alegria. Banho quentinho. Que mais? Comida fresquinha. Entendeu? Mas ela só não podia dar uma coisa. Mostrar o caminho para o céu. O caminho para Deus. Pode passar. Mas ele conheceu um coleguinha que conhecia a palavra de Deus. Olha, como é bom conhecer amigos que conhecem a palavra de Deus. Sabe? Amigos que nos aproximam de Deus. Vocês conhecem a Deus? Vocês conhecem, né? Vocês conhecem a Jesus. Então, vocês têm que ser influência na vida dos outros. Eu lembro de um menino que ele tinha um passarinho. O nome a marca do passarinho, a marca não, como é que é? A raça. Não é carro, né? A espécie do passarinho era canário. Alguém já teve canário aqui? Canário tem um canto lindo, ele é amarelinho e ele vai cantando assim, ó. Mais ou menos assim. Mas é muito bonito. Um dia ele encontrou, sabe o quê? Um pardal. Sabe qual é o canto do pardal? Ah, é um canto sem graça, é um chiado sem graça. É um chiado sem graça.
E aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, ó, vou botar o pardal para viver na mesma gaiola que o canário. Para quê? O pardal aprendeu o canto do canário. Mas sabe o que aconteceu? O canário que aprendeu o canto do pardal. Olha só, o canário, em vez de ser influência, ele foi influenciado. Vocês são canários. Vocês têm que influenciar os coleguinhas e não ser influenciados por ele. Entenderam? E aí, ó, ele encontrou um canário, um amigo que conhecia a palavra de Deus. E esse colega do colégio falou do amor de Deus. Pode passar. E começou falando lá da cruz, que lá na cruz Deus tinha entregado o que ele tinha de mais precioso no céu, o seu único filho. E o Rick nunca tinha encontrado um amor tão grande como esse. Alguém deu a vida por ele, pelos seus pecados, pelos seus erros. Mas ele pensou assim, mas ele morreu e acabou? Não. O que aconteceu ao terceiro dia? Ressuscitou. Há uma ilustração assim, ó. Um dia o ferro falou assim, eu sou o elemento da natureza. Cadê o químico? Quem é o químico aqui? Ah, isso aí, ó. Presta atenção. Hein? O ferro falou assim, ó, eu sou o elemento da natureza mais forte que existe. O que derrete o ferro? O fogo. O fogo foi derreter o ferro. Então o fogo falou, eu sou mais forte. O que apaga o fogo? A água. A água foi e apagou o fogo. E a água disse, eu sou mais... Sabe quem ouviu? A nuvem. A nuvem foi e evaporou a água. E a nuvem disse, eu sou mais forte. Sabe quem ouviu? O vento. O vento foi e espalhou as nuvens. E o vento disse, eu sou mais forte. Sabe quem ouviu? As montanhas. As montanhas foram e prenderam os ventos. O que as montanhas disseram? Nós somos mais fortes. Sabe quem ouviu? O homem. O homem usou dinamite, máquinas, perfurou as montanhas, impedindo que elas prendessem os ventos. E o homem disse, eu sou o ser mais inteligente e mais forte que existe. Sabe quem ouviu? A morte. A morte foi e derrotou o homem. Só os espertos vão lembrar, hein? Tem que ser rápido. Quem derrotou o ferro? Quem derrotou o fogo? Quem derrotou a água? Quem derrotou a nuvem? Quem derrotou o vento? Quem derrotou as montanhas? Quem derrotou o homem? Mas quem derrotou a morte? Jesus. E quem derrotou Jesus? Ninguém. Ele é o mais forte, porque foi o único que venceu a morte. Jesus matou a morte. Pode passar. E ele disse assim, ó. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra do seu Manel Castelo, que ele estava com saudade da irmã Moreninha? Então, um dia, ele deu um testemunho lá, ele falou assim, que ele era muito novo, na época, ele já era casado com a dona Moreninha, e ele colocou no coração assim, eu quero conhecer o caminho para o céu. Aonde eu encontro o caminho para o céu? Aí um amigo convidou ele para ir num centro espírita. Ele falou assim, vou, quem sabe lá eu encontro o caminho para o céu. E ele falou que entrou no centro espírita e começaram a rodá-lo. Ele rodava, mas não caía. Outras pessoas caíam, mas ele não caía. Aí quem estava rodando ele falou assim, ó, tu deve ter um guia muito forte, tu não cai? Tá vendo aquela porta ali? Pode ir embora. Aí ele falou assim, fui embora, sem conhecer o caminho para o céu. Mas ele falou assim, sabe por que eu não caí? Porque antes de entrar lá eu falei assim, Deus, não me deixa cair não. E aí ele falou assim, aí um outro amigo um dia me convidou para ir na igreja católica. Ele falou assim, eu fui. Eu falei assim, quem sabe lá eu encontro o caminho para o céu. Mas aí naquela época o padre pregava em latim. Né? Pregava em latim. E aí ele falou assim, aí eu não entendi nada, porque o padre estava falando em estrangeiro. Ele falou assim. E aí eu saí, hoje o padre fala em português, né? Mas ele falou assim, saí de lá sem conhecer o caminho para o céu. Aí ele estava passando na ferrovia que passava lá em Petrópolis, num lugar chamado Bom Sucesso. Estava ele caminhando assim, de repente ele passou em frente a uma casa que eles estavam lendo a Bíblia. Ele falou assim, peraí, falou para o amigo dele, peraí, que eu quero ouvir o que eles estão falando. Quem sabe eu encontro o caminho para o céu. Qual é o versículo que eles estavam lendo? João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz que ele entrou lá e falou assim, olha, eu quero esse Jesus há tanto tempo encontrando o caminho,
procurando o caminho, encontrei. Jesus é o caminho para o céu? Eu quero Jesus. Aí ele virou para os irmãos e falou assim, e agora? O que eu preciso fazer? Eu falei, não, a Bíblia diz, crer e batizar. Eu falei, não. Espera um pouquinho. Falta a moreninha. A moreninha era da Umbanda. E um dia ele contou que teve uma briga lá, ela estava chateada, ele aproveitou. Moreninha, vamos lá ouvir a palavra de Deus. A moreninha foi, ouviu de Jesus, creu em Jesus e os dois batizaram no mesmo dia. Você sabe? Então Deus não se revela a qualquer um. Mas quando a pessoa coloca no seu coração, eu quero conhecer Deus, Deus se revela. Lembra a minha tia que me criou? Então, eu falei muito de Jesus para ela, mas ela não queria conhecer Jesus. Eu falava, mãe, a senhora quer saber mais? Quer conhecer mais? Não. Mas a senhora... Não. Deus só se revela a quem quer conhecê-lo. No céu só vai ter um tipo de pessoa, aqueles que querem estar ali. E a salvação é justa. A pessoa quer Jesus, a pessoa ama Jesus, Jesus leva ela para morar para sempre com ele. Mas a pessoa não quer Jesus, a pessoa não ama Jesus, Jesus vai obrigar ela a morar com ele? Não, a salvação é justa, sabe? E aí, o Rick encontrou o caminho para o céu. Pode passar. E o que é que o Rick fez? Orou. Ele se arrependeu de todo o coração dos seus pecados. Confessou seus pecados para Jesus e creu em Jesus como seu Salvador. E ele foi avisar quem que ele tinha encontrado o caminho para o céu? A tia dele. Isso aí, pode passar. Vocês querem conhecer o Rick? Pode passar. Isso, eu sou o Rick. Rick é uma abreviação de Ricardo. Essa é a minha história. Pode passar. Ó, eu era lourinho. Esse lourinho, tá vendo? Eu era alemão, aí deixei de ser alemão. Eu gostava dessa bola aí. Volta, agora que eu percebi, o sapato todo sujo em cima da cama, né? Deve ter sido meu pai. E aí, esse sou eu. Peraí, volta só. Esse sou eu, esse é meu irmão Rafael. Ele é 2 anos mais velho que eu, que ficava lá comigo. Pode passar. Aquele de testa ralada ali sou eu, no colo da minha mãe. Aquela dali é a minha mãe que faleceu. O meu pai. O meu irmão, por parte de pai. Meu irmão. E minha irmã, por parte de pai. Pode passar. E hoje o Rick cresceu. Veio aqui falar desse Jesus que transforma vidas. Jesus transforma? Jesus transforma, sim. Eu lembro de um pregador que foi pregar numa praça pública uma vez. E ele estava pregando numa praça. E ele pregou sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou, que está na Bíblia? As bodas de Caná. Transformou a água em vinho. Quando ele está falando que Jesus transformou aquela água em vinho, de repente, alguém que estava na praça desafiou ele e falou assim, pregador, eu quero que tu me prova que Jesus transformou aquela água em vinho. O pregador falou assim, olha, eu não posso te provar, está aqui na Bíblia, mas eu te provo uma coisa, que lá na minha casa a pinga virou pão. As brigas viraram paz, e um farrapo miserável como eu virou um pregador do evangelho, sabe? Pode ser. Exatamente. Quer ver? Eu vou chegar ali, aí eu vou. E aí, pode passar. Hoje eu tenho a minha família. Sou casado com a tia Débora, nós vamos fazer 18 anos. Vou receber um galardão. Mas o galardão dela é maior. É maior. E nós temos o Theo. Hoje, ele devia estar com uns 4, 5 anos. Ele vive pedindo para eu mudar essa foto. Pai, muda essa foto. Ele já está com 8 anos. Theo também, viu? Pode passar. Meu pai ainda é vivo. Meu pai não é salvo. Falo de Jesus pro meu pai, mas ele acha que ele tem que largar o jogo para ir para Jesus. Eu falei assim, não, pai, só tem que ir para Jesus. E ele faz o senhor largar o jogo. Pode passar. A minha mãe se chamava Jude. Jude. Se eu tivesse uma filha, eu ia colocar o nome de Jude. Jude. Pode passar. Mamãe ficava internada no hospital psiquiátrico chamado Santa Mônica. Naquela época, a psicologia não estava avançada. Tudo quanto era depressão pós-parto, qualquer depressão, todos eram colocados dentro de um lugar como loucos.
como malucos, doentes mentais. Era tudo ali junto, sabe? E aí, minha mãe ganhava muita amostra grátis de Gadernal. Então, ela pegava aquilo tudo e tomava. Por isso que hoje é controlado. Mamãe tentou o suicídio 14 vezes. 14 vezes. Na 15ª ela conseguiu. Ela, antes da 15ª, ela virava para minha tia e falava assim: ô Janete, cuida do Ricardo. Porque o dia que eu souber que você cuidou dele, tá com você, que você adotar, eu vou fazer direito. A minha tia fala assim: eu não vou ficar com ele. Mãe ama até na morte, né? E aí a minha tia não aguentou me ver naquela situação, me pegou para criar. E aí ela fez direito. Meu pai ficou 1 ano procurando ela, e ela estava bem pertinho de casa. O rapaz foi limpar um terreno, foi chegando perto de uma gruta, encontrou a alçada dela, a bolsa dela, chamou polícia, corpo de bombeiro, né? Na verdade, minha mãe não queria tirar a vida, ela queria acabar com a dor, o vazio. Mas só Jesus pode preencher o vazio da nossa alma. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Pode passar. Por isso que eu e meu irmão vivíamos no orfanato, espécie de uma creche, um abrigo. E era muito ruim tomar banho de água gelada. Eu chorava muito. E eu comia angu todo dia. Eu gosto de angu hoje, mas eu comia só angu. Só angu. Eu reclamava: tem angu de novo. Só angu. Pode passar. Eu sonhava voltar para casa, mas eu não podia. Pode passar. E eu peguei muito piolho. Eu tinha tanto piolho, mas tanto piolho que eu tinha muitas feridas na cabeça. Eu usava um bonezinho para tapar as feridas. Pode passar. E um dia, a minha tia Janete, irmã da minha mãe, foi lá e me adotou. Me deu um novo lar, uma nova família, carinho, amor, educação. Chamava ela de mãe. Foi uma ótima mãe. Mas ela não conhecia o caminho para o céu. Ela não era uma crente. Aí eu conheci o André, da Casa de Oração de Bom Clima. Hoje ele é professor de geografia. E um dia eu virei para o André e falei assim: André, eu posso estar na igreja com você? Ele falou: pode, porque eu queria conhecer Deus. E o que Deus faz com aqueles que querem conhecê-lo? Deus se revela. Deus usou uma criança. Por isso que eu acho que hoje eu trabalho com crianças. Por isso que eu acho que Deus me deu um ministério infantil. Porque quando você ganha uma pessoa de meia idade, que bom que ela se converteu, mas ela só vai dar metade da vida. Metade da vida ela gastou no mundo. Quando você ganha uma pessoa de idade, que bom que ela se converteu, mas ela só vai dar o finalzinho da vida. Tudo ela gastou no mundo. Mas quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira. Por isso que Satanás está de olho nas crianças. Porque se ele ganha uma criança, ele ganha uma vida inteira de pecado, de maldade. Sabe? Então, crianças se convertem muito mais do que adultos. Muito mais do que adultos. Pode passar. E o André me mostrou que lá na cruz, mais uma vez, Jesus tinha derramado o seu sangue por mim. Olha, eu não perdi tempo. Um dia, eu ainda não tinha certeza da salvação, e o André e a mãe dele me falaram sobre a volta de Jesus. Eu passei a ter medo. Eu achava que Jesus ia voltar e eu ficar. Sabe o que aconteceu um dia? Todo dia eu saía do colégio e ia para a casa do André. Um dia eu cheguei na casa do André, tudo aberto, a janela aberta, as portas abertas, e não tinha ninguém em casa. O que eu pensei que tinha acontecido? Eu pensei que Jesus tinha voltado. E aí eu ia começar a chorar. Aí de repente eles desceram o caminho e falaram assim: ufa, Jesus ainda não voltou. Acontece muito isso, né? Mas hoje eu não tenho medo, não tenho mais medo da volta de Jesus. Hoje eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode passar. Mais uma vez. Então eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu estou com 42. Há 30 anos atrás, eu entreguei minha vida a Cristo. Então há 30 anos atrás eu descobri que eu era pecador e que eu ia para o inferno. Porque pecado não entra no céu. Mas eu conheci alguém que podia perdoar o meu pecado. Se eu falei, há pouco tempo atrás, eu falei do evangelho para um senhor, seu Orlando. Pensa numa pessoa boa, uma pessoa correta, seu Orlando. Não deixa uma conta atrasar. Sabe aquela pessoa corretíssima? E aí eu virei para ele e falei assim: seu Orlando, que nota que o senhor daria para o senhor de 1 a 10? Eu acho que ele deu 10. Eu falei: realmente o senhor é 10, seu Orlando, mas o senhor tem um problema, que para ir para o céu tem que ser 100. O senhor só vai até 10. Mas eu conheço alguém
que a nota dele é 100. Se o senhor crê nele, a nota dele passa para o senhor. Aí o senhor pode entrar no céu. Ele creu, se converteu, se batizou e creu no Senhor. Pode passar. Por isso que eu costumo dizer, ó, Deus nos forma, a escola nos informa, o mundo nos deforma, mas Jesus nos transforma. Ele é o único que pode transformar a nossa vida, sabe? De lobo para ovelha. Ovelha de Jesus. E aí você vai poder dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará não é do que eu quero não, mas do que eu preciso, tá? Eu posso mudar o meu passado? Não, mas eu pude mudar o meu futuro. Crendo em Jesus Cristo. A minha história é uma história triste? É. Mas quando se tornou uma história feliz? Quando eu convidei Jesus para fazer parte da minha história. Talvez haja alguém aqui que ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua história. Mas hoje você pode fazer isso. Sabe qual é a maior certeza que nós somos salvos? Quando a gente peca, quando a gente erra. Porque quando você erra, se você não tem o Espírito Santo, você não vai ter o desejo de confessar. Você peca e não se sente arrependido. Você não sente a necessidade de largar aquilo e nem de confessar. Mas quando você peca e erra, sente o desejo, a necessidade de confessar, você pode descansar, que você é um salvo, você tem o Espírito Santo. Você foi transformado, você nasceu de novo. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela oportunidade de poder mostrar com a minha história o que Jesus pode e quer fazer na nossa vida. Nos dar salvação, vida eterna, pelo seu sangue na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe sua palavra, em nome de Jesus. Amém.